Tá gravando, senhores. Isso aí. Bem, na aula passada a gente começou a fazer o caso de uso, cadastrar cliente. A ideia dessa aula é a gente mostrar todas as etapas da análise até chegar no diagrama de sequência, que foi o exercício que eu dei para vocês em casa. E a gente vai mostrar também a relação do caso de uso com a diagramação de sequência. E para isso a gente vai usar o Astar. A gente vai lá criar um novo diagrama. Vamos excluir essa pastinha Java que ele cria. Vamos criar diagrama de caso de uso. Nosso aula 01. Nosso ator do nosso caso de uso é o atendente. Vai lá o atendente. E a gente tem o caso de uso que é o cadastrar cliente, que foi o que a gente pegou para teste. A gente definiu o nosso protótipo de tela, o cadastrar cliente. Só selecionar a pasta. Bem, vai ser a nossa aula 01. A gente vai criar aqui o nosso projetinho, como a gente está fazendo na nossa aula de linguagem de programação. A gente vai prototipar o layout que foi desenhado no quadro. Não é isso? O layout que foi prototipado no quadro é o FRM cliente, cadastro de clientes. A gente colocou só o campo CPF, nome e cidade. Vou mudar o nome físico aqui também para FRM cliente. E aqui a gente vai começar a colocar os caras que a gente quer colocar. Esse aqui é o LBL CPF, que vai ter o text CPF. Vai ter uma caixa de texto que vai ser o TXT CPF, que vai ter tamanho 11. A gente vai colocar o nome. Esse aqui é o LBL nome. A gente vai alinhá-lo aqui. Vai colocar o TXT nome. Vai colocar 50 caracteres e vai abrir. E vai colocar
Por último, a cidade, LBL cidade, desculpa. O texto é cidade, alinhado aqui, e o controle da cidade vai ser uma combo box, que vai ter lá o nome CBO cidade. CBO cidade. Aqui a gente vai colocar o botão que vai ser o nosso botão BTN salvar. E vai estar lá o salvar. Vai lá no View, Tab Orders. Opa, clica no Form, View, Tab Order 0, 1, 2, 3. Já está na ordem certinha. Dá um Lock Control. Programa, quando ele solicitar cadastrar cliente, vai abrir o formulário de cliente. Tem que desligar essa criança que ele empacou com o meu Visual Studio. Beleza. Ele abriu, vai ser assim, ó, nossa descrição. Olha lá. O atendente solicita cadastrar cliente, sistema exibe formulário. O atendente informa o CPF. Vai informar o CPF aqui. De 11 caracteres. Quando ele sair, ele vai verificar se a RN 01, que valida o CPF, ela está ok. Se ela for válida, ele vai permitir as alterações, ou inclusão ou alteração. Beleza? Então aqui, o nosso botão de início vai vir desabilitado, porque ele só vai permitir incluir ou alterar caso a regra seja válida. Beleza? O incluir, o alterar é a mesma coisa, continuação. E o excluir não. O incluir e o alterar são muito parecidos, porque ou ele vai achar o registro e vai carregar, ou ele não vai achar e vai verificar. Beleza? Então, como é que vai ser a nossa modelagem de classe que a gente identificou? Tem um cliente com esses três caras, CPF, nome e cidade, e a cidade é uma lista de cidades que está em outra classe, que vai estar lá no nosso diagrama, aqui no diagrama de classe. A gente vai chamar isso aqui de classes, vai ser a nossa model, né? Que vai ter lá o cliente. O cliente vai ter aqui nos atributos, vai ter o CPF, que vai ser string e vai ser público. Vai ter o nome, que vai ser string e vai ser público. Beleza? E a gente vai ter a cidade, que vai ter o código da cidade, que vai ser inteiro, público,
e vai ter o nome que vai ser string. Não. Tipo é string. Tipo. E aqui tem uma associação. Essa associação, o cliente mora em uma cidade. Um cliente pode morar somente em uma cidade. Uma cidade pode ter 0 ou vários clientes. Beleza? Opa, da ESC. Pode ter a regra aqui, 0 ou vários. Vamos lá. Show? É dessa forma que faz. Então esse cara aqui que a gente está salvando vai estar lá no C, aulas, modelagem 2018, vai ser a nossa aula 01. Salvou. Beleza. O que isso significa? Significa que aqui eu tenho um outro projeto onde a gente vai fazer a nossa camada módulo. Vai ser o nosso modelagem.aula01.model. Hoje a gente já usa mapeamento. Eu vou mostrar como é que a gente faz essas classes na unha. A gente vai ter lá a classe cliente, a classe cliente, sim. A classe cliente vai ter 2 atributos do tipo string, que vai ter lá o get e o set, e vai ter get e set. Também string. Tá bom? A outra classe, ela é a classe cidade. Ela é a classe cidade. Ela é um class chamado cidade. E ela vai ser public também. Public. E ela vai ter um int código. E ela vai ter show. O que acontece? Quando você diz que você tem uma colaboração, na verdade, você tem um relacionamento nas tabelas. Isso aqui é o equivalente. Deixa eu ver se eu instalei o DB Design. Eu acho que eu não instalei o DB Design. É o equivalente do 1 para vários no banco de dados. Uma cidade pode ter vários clientes, um cliente vai ter uma cidade. Se é 1 para vários aqui a relação, significa o quê? Que a chave estrangeira vai estar aqui, desse lado aqui. A implementação física no banco de dados significa que esse cara aqui vai ter um código cidade aqui. Quando você fizer o mapeamento do banco de dados, esse cara vai aparecer na sua classe. Sua classe cliente, ele vai ter que aparecer. A gente não precisaria implementar ele se a gente fosse purista. A gente poderia só colocar a relação com o objeto, mas ele poderia inclusive ser privado, mas a gente vai implementar para fazer o reflexo do mapeamento do banco de dados. E aqui, nesse tipo de relação, se você modelar uma coisa chamada navegabilidade, por exemplo, do cliente você chega na cidade, é para isso que serve a navegabilidade. Essa representação aqui, ó, navegabilidade,
Quer dizer que de um objeto cliente você consegue chegar na respectiva cidade dele. É isso que quer dizer. Isso quer dizer o seguinte, que do cliente você vai ter aqui um public cliente get set. Depois a gente vai ter que implementar esse get set. Tá? Bem, o Visual Studio ele pode gerar para a gente o diagrama. Em 2007 eu não lembro onde ele gera. Não lembro mesmo. Bem, vamos ver ao caso. Essas são as implementações das classes. Se vocês observarem, está usando os mesmos atributos. Ó, CPF, nome, código cidade e nome, que a gente colocou no modelo. Beleza? Está implementado exatamente da mesma forma. Esse é o grande lance. O que eu falei agora que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o diagrama de classe participante. A gente falou que o diagrama de classe participante é a gente mudou o nome do caso de uso. O caso de uso aqui é aula 01. E esse aqui são as nossas classes, nosso modelo de classe. Então a gente vai fazer o diagrama aqui, ó, dentro, enraizado, embaixo do caso de uso. A gente vai chamar isso aqui de classe participante. Cadastrar cliente. A classe participante vai ter o atendente. E aqui a gente começa a identificar os boundaries. Se a gente olhar aqui, ó, a fronteirazinha está aqui, ó. A gente pega a fronteira, joga. Esse cara aqui, ó, ele está representando essa implementação aqui, ó, o FRM cliente. Se você olhar o FRM cliente, ó, ele é um class. Tá vendo? Você está representando essa classe de fronteira aqui, ó, FRM cliente. Ele pode ser um class, pode ser uma página que também pode ser uma classe de fronteira e por aí vai. O segundo caso que a gente colocou é que a gente vai usar o modelo MVC, que a gente vai usar uma control, que vai ser assim cliente. A control a gente ainda não tem aqui na nossa implementação. Então como é que a gente vai colocar a control? A gente vai criar uma pastinha aqui para control e vai adicionar uma pasta, vai chamar aqui de control e vai criar aqui uma class chamada CCliente. Você poderia criar um outro projeto para você fazer, mas a gente vai criar aqui Public Class CCliente. Tá? Então esse cara vai se relacionar com a CCliente e a CCliente vai se relacionar com a cidade e com a cliente para fazer o que quer. Então a cidade entra aqui, a cliente entra aqui. Você não precisa exibir tudo. Esse aqui seria o nosso diagrama de classe participante. Beleza? Ele ajuda a gente a identificar as classes de fronteira, a controladora que você vai ter no seu projeto. Observe o seguinte, a classe de fronteira é FRM cliente, na sua implementação FRM cliente. A controladora CCliente, na sua implementação CCliente. As classes cidade e cliente, as classes cidade e cliente lá na sua implementação. Tudo bem? Então a OML ela aproxima a gente da implementação
A gente está fazendo tudo muito parecido com a implementação. E aí, qual que é a próxima etapa do nosso projeto de software? Começar a identificar os métodos das classes, não é? Então, como é que é o método da classe? Você vai vir identificar nesse cara aqui, ó, diagrama de sequência. Também fica enraizado ao caso de uso, porque o diagrama de sequência você vai ter um por cada fluxo daquela descrição. Então, você enraiza ele aqui no seu modelo direto no caso de uso. Quando você não quiser ver, você simplesmente fecha. Entendeu? Então esse cara aqui é o diagrama de sequência, né, do cadastrar cliente, que vai ser o CDU 01 na minha análise. Esse aqui é o fluxo principal. Beleza? É a técnica que a gente está usando para nomear. Aí você vai puxar o ator, atendente, você vai puxar a sua classe de fronteira para ser o boundary, você vai puxar a sua controladora, você vai puxar a sua classe cliente e a sua classe cidade. Seu fluxo principal já está prevendo que você vai tentar selecionar um cara, né? Olha lá a descrição do seu fluxo principal. Ele solicita o formulário, abre, informa o CPF. Então, essa relação aqui, ó, essas duas relações aqui, ó, do ator com a boundary, você já sabe a mensagem. A mensagem é essa. Você poderia chamar o método lá da classe? Poderia. Mas esse cara aqui fica muito mais claro quando você relaciona ele com o caso de uso, com a sua descrição. E aí você pega a segunda relação dele, ó, informa o CPF. Essa relação aqui a gente já sabe por quê? Porque ela é uma interação do ator com o boundary. Essa interação que você descreveu no caso de uso. O que você não sabe é daqui para dentro, que é o que a gente vai identificar. Então, aqui na nossa interpretação do funcionamento do nosso formulário, ó, quando ele abrir esse cara aqui, ó, quando ele abrir esse cara, ele tem que carregar a lista de clientes, não tem? Tem que carregar, não é isso? Para carregar essa lista de clientes, ele vai ter que solicitar para a controladora, me retorna aí uma lista de clientes, e vai ter que solicitar lá para a model, opa, me passa os clientes que você tem aí, que existem aí. Beleza? Não é assim que funciona? Então vamos lá. Então como é que vai fazer isso aqui? Primeiro, para o Visual Studio enxergar as classes, você tem que fazer uma coisa chamada referência. Você tem que vir aqui, dar a referência, você vai dar a referência lá naquele projeto. Beleza? Ele vai passar a enxergar, passa a fazer parte desse projeto aqui. Quando você der o build, ele vai levar aquele cara lá como DLL, porque a gente criou uma DLL, criou um class library, criou uma biblioteca de classe. Buildou, então ele está enxergando, tá bom? Então aqui, ó, vou solicitar para o cliente. Opa, então me entrega aí uma lista de clientes. Beleza? Vou pedir uma lista de clientes. Opa, essa lista de clientes, vamos criar um método aqui para ele criar no Astar. Ele não é void, ele vai retornar o quê? Vai retornar um list de cliente, tá bom? É público, ok. Ele fica criando esses objetos que ele não reconhece os objetos do Visual Studio, não tem problema, você manda ele criar. Ele não criou, né? Sim, agora criou. Show. Tá vendo? Então significa o quê? Que aqui na sua controladora, você vai ter aqui, ó, esse método aqui que a gente criou. Esse método é um método público. É um método que retorna o list cliente. E o nome dele é lista clientes. Aqui na sua controladora, você vai ter que falar que você vai estar usando a sua model
que é o projeto que a gente criou e fez referência. E aqui é o seguinte, é um método público. Ele retorna um list de cliente, que é o retorno que a gente viu. O nome dele é lista clientes, não é? Opa! Abre e fecha. Beleza? Por enquanto, eu posso meter aqui um return null, só para ele ter um retorno para parar de dar essa mensagem de erro. Está retornando nada. Show? Fiz esse método. Bem, esse método agora vai chamar o método aonde? Não, é lista cidade aqui, desculpa. Vou mudar aqui, porque a gente vai pedir uma lista de cidades para ele carregar. Vou mudar o nome aqui. A gente está fazendo errado. Ele está pedindo a lista de cidades, na verdade. E aqui o nosso list é cidades. Eu cometi o mesmo erro no quadro, né? Lista cidade, que é list de objetos cidade. Sim. Ele não alterou, né? Para nossa alegria. Vamos criar aqui o list cidade. Sim. Ok. A controladora vai pedir lá para a cidade uma seleciona todos. Beleza? Tá pedindo lá, ó, seleciona todos. Seleciona todos, vai retornar a lista cidade. É um método público e eles vão ter retorno. O Rzinho aqui é o return, que retorna para view a lista de cidades. Bem, a gente vai criar aqui, como eu não vou estar conectado com o banco de dados, eu vou criar um artifício aqui só para criar uma lista de cidades, tá? Eu vou criar aqui uma class shared chamada global, data helper, só para chamar de data helper. Vai ser public static class data helper, e a gente vai ter aqui private static list cidade, lista cidade, e aqui a gente vai ter um public lista cidade. O objetivo aqui não é ensinar vocês a programar, tá, gente? Isso aqui vai ser ensinado na aula de que a gente vai ter um get, que vai ser o return cidade igual a new list cidade, que está instanciando a lista cidade, vai ficar sempre na memória. Esse cara aqui tem que ser estático também, porque a nossa classe é static class. Show? Que? Static class é uma classe estática, é uma classe que não tem estado. Ela não vira objeto. Ela só serve pra gente como stateless. Ela vai ter os atributos ali que vão estar sempre na memória. Entendeu? Ela é stateless. Ela não pode ser instanciada. Tá bom? Ela não pode ter estado. Ela não pode ter nada na memória dela, exclusiva de um objeto. Ela é só vai ter método de classe, só vai ter método estático. Só serve como se fosse um repositório de código do seu projeto. É a state class. Então aqui no cliente, ó, a gente criou, seleciona todos, tá? Que vai ser aqui o public list cliente. A gente já sabe o retorno. Retorno é o list cidade. É lá no cidade isso. Data helper list cidade. Selecionar todos é list cidade, que vai ter lá o nome de selecionar todos, não é isso? Ele é um método, abre e fecha, e ele vai retornar uma list de cidades, não vai? Então aqui a gente vai dar um return
from P em data helper ponto lista cidade select P point to list. Vai retornar a lista de cidades que tiver na memória, tá bom? É isso que ele vai fazer. Depois a gente vai colocar uma lista de cidades na memória só para mostrar ele carregando. Ele vai retornar esse cara aqui para o cliente, o C cliente, e o C cliente vai ter que chamar esse cara. Só que esse lista clientes, ele não é um método de objeto. Eu não peço para o objeto A, para o objeto B ou para o objeto C esse cara. Ele é um método de classe. Então ele vai estar marcado aqui, ó, como estático, true. Tá vendo? Quando você marca como static true, na sua implementação, você tem que colocar aqui static list cliente. Show? Então lá na control, você vai ter um return cliente ponto cidade ponto selecionar todos. Aqui é lista cidade e aqui é lista cidades. Selecionar todos. Tá bom? Bem, é a primeira coisa que você fez no incluir. E lá na sua classe, seu cara, o método que você vai usar para fazer isso é o leave. É o leave. O leave é que você vai fazer isso. Você vai solicitar uma lista de clientes. Só que antes, na sua decisão de caso de uso, você tem que aplicar uma regra de negócio, não é? Então você vai ter que fazer uma rotina para verificar CPF. Vai ter aqui, na sua modelagem, você não exemplificou essa rotina. Significa o quê? Que aqui você teria um cara que verifica CPF, por exemplo, e esse cara aqui, ó, que ele está enraizado aqui, ele não estaria aqui, ele estaria enraizado em cima direto. Ele fica ligado aqui em cima. Vou apagar para a gente fazer certinho, porque ele roda tudo no mesmo método. Tem que apagar esse cara aqui. Esse cara não sumiu, deveria ter sumido. Esse cara aqui, ó, ele entra aqui, verifica CPF, você pode mandar criar, o nome dele é verifica CPF, se não travasse seria bom. Verifica CPF, ele é privado e ele retorna um bloco. E agora sim você vai lá, ó. Se verifica CPF for verdadeiro, você vai buscar o lista cliente. Observe que ele já coloca os métodos que a gente mandou criar, ó. Seleciona todos, retorna. E no diagrama de classe ele já coloca os métodos que a gente mandou criar, ó. Seleciona todos, assim como está lá na controladora lista cidade, está aparecendo lá na nossa análise, tá vendo? Então, nessa implementação, nessa primeira parte da rotina, vai funcionar da seguinte forma na programação. Você vai usar o leave, que é quando ele sair do controle que você vai executar. Aí você vai ter lá um método privado, verifica CPF. Você vai ter lá um private, bol, porque a gente falou que ele é booleano, verifica CPF. Aqui dentro vai estar o código que vai fazer a verificação do CPF e vai retornar true ou false. E se
verifica CPF. Se ele conseguir fazer a verificação, significa que o CPF é válido. Aí ele vai fazer a rotina. A gente vai ter aqui um detalhe de implementação, que vai ser a nossa control. A nossa control vai estar como privada do nosso form, que a gente vai usar esse cara aqui, ó, vai ser a nossa controladora. A gente vai chamar aqui, se você quiser explicitar na sua programação, que você vai dar o nome dela de control na instância, você vai colocar aqui control. Você está mandando o cara que implementar dar o nome desse objeto de control, quando ele chamar esse cara, que é o nome que a gente deu aqui na nossa implementação. Control instanciou com o nome que ele falou, tá? Aí a gente vai pegar a control aqui, depois que ele verificar o CPF, verificou o CPF, vai dizer, a gente vai receber o que? Vai receber um list de cidades, tem que fazer aqui o use para ele enxergar a model. A gente vai pegar um list cidade, que é o nome do objeto, vai chamar aqui de lista, é igual a control, ponto, qual que ele pega? Lista cidades, ponto, lista cidades. Buscou da control, o que ele vai fazer? Vai carregar na combo, no data source da combo. O data source da combo pode receber uma lista direto, ele vai carregar essa lista na combo, desde que você sete a propriedade value member, que é o que vai ficar de coluna de valor, que é o código cidade, né? E o display member, que é o que vai aparecer para o usuário, que é o nome. O value member é o código da cidade, não, é só código e nome. Então o value member é só código e o display member é nome. E aí você manda carregar a lista. Show? Então, essa primeira parte aqui, ó, observe o seguinte, o diagrama de sequência não tem os detalhes da codificação. Ele tem só a sequência de chamada das trocas de mensagem. Ou seja, eu troquei uma mensagem aqui, troquei uma mensagem e fui. Eu chamei uma outra mensagem dentro do próprio escopo. Chamei uma mensagem, ó, dentro do próprio escopo. Verifica CPF, que é o que ele fez aqui, ó. Chamou a mensagem dentro do próprio escopo. A control entrou na control. A control vai chamar a model. Chamou a model. A control chama a model. Beleza? Então o que vai acontecer aqui no seu projeto? Se você pôr um ponto de parada aqui, ó, um ponto de parada aqui, ele vai fazer exatamente o que a gente determinou nessa primeira parte do nosso diagrama de sequência. Olha lá, vamos executar. Ó. Vamos executar. Você vai digitar um CPF. Vai sair, ó. Pum. Opa, primeira coisa que ele faz é o quê? Primeira coisa que ele faz é a verifica CPF. Olha lá, ó. Verifica CPF. Pum. Entrou na verifica CPF. Vai fazer a rotina de verificação. Vai retornar true ou false. A gente não implementou a rotina, está retornando só verdadeiro. Pum. É verdadeiro? Se é verdadeiro, ele vai entrar aqui no resto. Aqui a gente pode colocar essa definição, que ele só vai fazer o resto, com esse cara aqui, ó. Que é o out. O out tem uma condição de guarda. Na condição de guarda, a gente pode falar verifica CPF igual a true. Ele só vai fazer isso aqui se verifica CPF for igual a true. Essa é a condição de guarda do seu modelo. Você pode puxar um pouquinho para cima aqui. Enfim, organizar isso aqui sem o mouse é um pouquinho mais difícil, mas essa é a ideia. Esse é o painel que você usa para fazer essa espécie de if.
Você pode colocar até mais de uma condição nele. Só você clicar nele e ir adicionando condições, adicionando operadores. Você pode ter else's aí dentro das suas verificações. Bem, ele entrou aqui, se for verdadeiro, aí ele vai fazer o lista cidades, ó. O lista cidades já está lá dentro da controladora, ser cliente. Tá vendo? Ele está executando aqui agora, essa linha aqui que ele está executando. Esse cara aqui, ó, representa essa linha aqui, ó, a linha de vida do método. Essa execução aqui que ele vai fazer, ó. Essa execução ainda está viva, por quê? Porque ele ainda está aqui dentro, ele chamou esse outro cara. Pum. Aí chamou. Opa, agora ele vai chamar lá o selecionar todos da cidade. Agora ele entrou aqui, ó. Ele está aqui dentro desse método, que é essa representação aqui, ó. Está executando lá dentro de cidade. Fez a seleção. Fez a seleção. Retornou. Retornou para control. Return, control. Voltou para control. Agora ele vai sair da control. Vai retornar para view. Voltou para view. Voltou para qual método? Voltou para o método. Não, aqui está errado. A gente fez a modelagem errada. O Gabriel está usando a ferramenta errada. Esse cara aqui, ó, é menorzinho, porque esse cara aqui ele retorna o true ou false. Aí agora esse cara aqui, ó, é que vai chamar a ser cliente, lista cidade, e esse cara aqui é que vai chamar a cidade e selecionar todos. Isso agora tá certo. Return, return. Ó. Retornou a lista cidades e continuou o código de funcionamento lá da view. E encerrou o método. Acabou o método. Acabou a ação. Beleza? Está aguardando agora o resto. A gente ainda não verificou. C. A segunda etapa. Esse cara aqui é feito, na verdade, esse primeira parte do código aqui não é feito no CPF livre. Essa parte que carrega aqui, ó, essa parte que carrega é feito no load, quando abre o form. É antes disso. Esse verifica CPF é depois. Cara, tô mal hoje. Vamos lá. Vamos voltar à explicação para a gente entender melhor. Bem, quando você abre o formulário é que ele vai carregar a lista de clientes. Quando você abrir o formulário é que ele vai carregar essa lista de cidades aqui. Entendeu? Porque tem que aparecer carregada a lista de cidades. Vamos criar aqui uma listinha de cidades para a gente entender aqui, ó. Vamos criar aqui. Fazer um loopzinho, criar aqui um list cidade igual a new list cidade Vamos criar 100 objetinhos cidades aqui.
E vamos jogar ela lá no nosso Data Helper. Para jogar ela lá no nosso Data Helper, a gente vai ter que ter o set aqui. E o nosso lista cidade é igual a barra. Significa o quê? Que quando ele abrir o formulário, ele vai carregar a lista de clientes. Opa! Ele vai carregar a lista de clientes. Cadê o ponto e vírgula, né, Gabriel? Aí fica difícil. Que tivesse no banco de dados aqui carregado. É isso que ele vai fazer. A gente criou a lista lá no início, como se estivesse simulando a seleção do banco de dados de todas as cidades. O form load, ele acontece quando você carrega o formulário. Então, quando ele carrega o formulário, quando ele solicita o cadastrar cliente, ele vai carregar o formulário. Quando ele carregar o formulário, ele vai executar o form load. É como se fosse um page load de uma página web. E aí ele vai lá, vai selecionar os clientes e carregar. E agora ele fica aguardando o segundo ato do cliente, que é o cliente informar o CPF. É agora que vai acontecer aquele segundo ato. Que é esse cara aqui, ó. Fiz uma confusão danada aqui na cabeça de você. Que é o TXT livre, que é quando ele sair do CPF. Então o primeiro ato é carregar, ele carrega a lista. O segundo ato é informar o CPF, fazer a validação da regra de negócio do CPF e aí habilitar o botão salvar para ele salvar ou não, dizendo se é uma alteração ou se é uma inclusão. Beleza? Então, no segundo ato, na nossa modelagem, aqui sim, vem o CPF válido. Você vem cá, você desce um pouquinho mais. Aqui sim tem essa mensagem que a gente já fez, que é o verifica CPF, beleza? Que a gente já colocou aqui no live, verifica CPF. E agora, o CPF é válido. Tem o return aqui, CPF é válido desse retorno. O que ele vai fazer? Bem, verifica CPF igual a verdadeira, é sinal que o CPF é válido. Ele tem que ir lá e selecionar um cliente, não tem? Então ele vai lá, ó. Ele vai pedir aqui, ó. Não retorna cliente. Ele vai pedir o seleciona cliente. Tá? Não quero alterar o nome. Cara, ele é muito chato, eu acho, tá? Porque ele não deixa eu alterar. Tem que criar aqui, digitar o nome. Bem, seleciona cliente. O seleciona cliente, para eu pedir, eu vou ter que passar alguma coisa, não vou ter que passar? Vou ter que passar o CPF para ele selecionar o cliente, não é isso? Então, como parâmetro, vai o CPF do tipo string. O que ele vai retornar? Ele vai retornar um objeto do tipo cliente. Beleza? Esse método está onde? Está lá na controladora. Então, lá na controladora, a gente vai ter um public cliente, selecionar cliente, que vai receber um string CPF. É exatamente o que está modelado. Seleciona cliente, CPF, cliente. Não é nem selecionar que a gente modelou como seleciona. Então tem que ser o seleciona. Não vou colocar o retorno ainda. Por quê? Porque tem que implementar lá no cliente. Lá no cliente, ele vai ter que ir lá no cliente, o cliente está aqui, está no meio do caminho, e vai pedir um selecionar o cliente. Selecionar. Selecionar para o cliente, vai retornar cliente, vai ser estático também,
Vou colocar esse cara como estático e ele vai passar aqui, receber o CPF do tipo string. Close. Vai retornar ao cliente. A controladora vai retornar ao cliente. Beleza? Então aqui a gente vai ter um public cliente, que é o retorno, né? Seleciona, a gente chamou de selecionar, e aqui a gente vai receber o CPF. Bem, como eu não tenho banco de dados aqui para exemplificar para vocês essa seleção com banco de dados ainda, a gente vai fazer vai fazer a mesma técnica que a gente fez aqui com esse data helper. Vai criar aqui um private static list cliente, né? Vai ser a nossa lista cliente, só para estar na memória uma lista de clientes, tá? E aqui a gente vai colocar um public static list cliente, lista cliente. E aqui ele vai retornar a lista cliente. E aqui a lista cliente é igual a val. Essa é a sintaxe para você criar o atributo passando e recebendo os valores. E aqui no nosso program a gente vai criar a mesma coisa. List cliente. Ó, cliente, lista cliente, é igual a new, lista cliente, cliente, ó, cliente, igual a new cliente. Vou criar um cliente só. Onze uns, ó, cliente, ponto nome. E esse cliente vai ter a cidade 4, 5. Beleza? E aí a gente vai adicionar esse cara aqui na lista. E vai dizer lá que a lista de clientes do Data Helper é igual à minha lista cliente que eu acabei de criar aqui. Pessoal, isso aqui é só simulando em memória para a gente ter alguma coisa para funcionar. Não estou acessando o banco de dados, esses dados estariam persistidos e estariam sendo selecionados direto do banco de dados. Vocês vão aprender a fazer dessa forma. Isso aqui está só simulando. Então aqui no nosso método da classe cliente, o selecionar vai ser return from p in data helper, que está simulando o nosso banco, lista cliente, where p ponto CPF igual a CPF select P, e aí a gente vai usar aqui o first or default, que ele retorna null se não tiver nada, tá bom? O first or default vai retornar null. Tá pegando lá da coleção, tá pegando o atributo CPF, comparando com o CPF que a gente recebeu aqui e retornando o primeiro da coleção que ele encontrar, que ele só vai encontrar um que ele está usando o campo-chave para fazer a comparação, o first or default. Esse método também é static, que a gente colocou lá na nossa análise como static, não foi? Colocou aqui na nossa análise como static. Então lá na nossa controladora ele vai ter lá o return cliente ponto selecionar, que recebe o CPF. Maravilha? E agora a gente vai para a nossa implementação do nosso live aqui do CPF quando ele sair. Bem, verifica CPF, seleciona cliente. Então, o que a gente vai selecionar? A gente vai selecionar um cliente, não vai? Vai selecionar um cliente
vai selecionar da onde? Da nossa controladora, que a gente colocou o nome dela como control. Ponto selecionar cliente, que vai passar o quê? txtcpf.text. É o que está na caixa de texto. Bem, if o cliente igual a null é o que? É uma inclusão, não é? Else é uma alteração. btn salvar .enable, independente do que aconteça, o btn salvar vai ter que ser habilitado, tem que habilitar ele para exibir ele na tela. E aqui, para eu saber se é uma alteração ou se é uma inclusão, a gente vai colocar aqui uma variável booleana chamada incluir, que ela começa como false. Se o cliente é igual a null, é sinal que é uma inclusão, não é? Se é uma inclusão, o nome tem que estar vazio e o CBO cidade tem que estar vazio. E a variável que a gente criou é qual? Incluir igual a true. É uma inclusão, beleza? Se ele achou o cliente, txt nome ponto text é igual ao cliente ponto nome, txt cbo cidade bota selected value é igual ao cliente ponto código cidade e o incluir igual a false. É isso que vai acontecer. Então, aqui, dentro dessa linha de raciocínio que a gente fez, carregou o formulário, é como se eu tivesse solicitado cadastrar cliente. Ele vai lá buscar as cidades, colocou as cidades na memória. Beleza? O segundo passo é informar o CPF. Vou informar o CPF. Informou o CPF. Fez a verificação. Olha lá. Verificou. Está retornando true. Todo CPF é válido. Pum. Ele vai lá buscar o cliente. Ó. Foi lá buscar. Solicitou para a controladora. Selecionar. Passou o CPF. Olha lá o CPF que está vindo. É o que está na caixa de texto. Passou o CPF. Foi lá na model. Foi lá para selecionar. Ó. Vai selecionar da lista de clientes com CPF igual a 0. Olha lá, ó. CPF igual a 0. O que ele vai achar? Ó? O cliente igual a null. A nossa coleção só tem um CPF, a gente só colocou um. Não é isso? Achou null. Limpou a caixa de texto, limpou e incluir igual a true. Habilitou o salvar, encerrou. Tá lá. É uma inclusão. Beleza? Agora eu vou colocar um CPF que existe. Que é o... Olha lá, ó. Saiu. Ele vai lá, ó, verifica CPF. Opa, o CPF é válido. Vai solicitar o cliente com CPF... solicitou. Foi lá selecionar o cliente. Saiu da control, ele está na control agora. Ele está executando esse cara aqui, ó, da control. Lista cidade. Não, desculpa. O seleciona cliente aqui de baixo. E vai acionar o selecionar lá da model. Vai acionar o selecionar da model. Selecionou. CPF igual a 1. Foi lá. Opa, ele vai fazer isso aqui algumas vezes. Retornou para control o que ele achou. Retornou para view o que ele achou. Opa, o que ele achou? Achou um objeto. Achou o objeto que a gente colocou na memória lá com aquele CPF. Foi lá, foi para o else, que ele achou, colocou o nome.
colocou o valor, incluir é igual a false e habilitou salvar. Encerrou. Olha lá, funcionando. A gente já sabe se é uma inclusão pela variável incluir, porque quando ele não acha, ele põe que é novo. Quando ele acha, ele põe que é falso. E aí você conseguiria saber no seu botão salvar. Então o seu botão salvar, esse seu botãozinho salvar aqui, ó, você já sabe aqui, ó, if incluir, aqui é uma inclusão. O else é uma alteração. Beleza? Então vamos lá. Esse diagrama aqui é o fluxo principal, não é? Acabou o fluxo principal. Esse cara aqui tem que vir até aqui embaixo. É a linha de vida dele. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o fluxo alternativo e incluir cliente. É a mesma coisa, ó. Você vai vir aqui, clicar com o botão direito, vai criar um outro diagrama de sequência. Esse cara aqui é o diagrama de sequência, CDU 01, fluxo alternativo, ou simplesmente você vai colocar incluir cliente. Beleza? O incluir cliente, o que você precisa? O incluir cliente, você vai precisar do ator atendente, você vai precisar da classe de fronteira, você vai precisar da controladora e você vai precisar da classe cliente. Como é que a gente descreveu o fluxo? Atendente informa os dados e clica no botão salvar. Então, essa primeira interação aqui a gente já conhece. Qual que é essa primeira interação? Atendente informa os dados e clica no botão salvar. Essa é a primeira interação. O que acontecer daqui para frente é o que a gente não sabe. Beleza? Então, o que eu preciso enviar para cá? Um objeto cliente novo. Não é um objeto cliente novo? Então a gente vai ter aqui, ó. Vou enviar para a controladora. Controladora, inclui cliente. Vou falar para a controladora. A controladora precisa receber o quê? A controladora precisa receber um objeto cliente, do tipo cliente. Então a controladora vai receber um objeto do tipo cliente. Opa, tá bom. O que eu preciso enviar lá para o cliente? Opa, lá para o cliente eu preciso enviar o meu objeto cliente. Tem várias maneiras de fazer isso. A gente vai fazer com método estático para ficar mais fácil de entender nesse primeiro momento. Mas podia ser também a execução direto de um método de objeto, porque o objeto está instanciado. Poderia ser só... Vamos fazer só com incluir para ficar mais fácil, para vocês entenderem as duas formas diferentes. Não, está errada a assinatura, tá vendo? Tem que sair daqui, ó. Somente o incluir. Criou o incluir é público e é sem nada. É somente isso que a gente vai fazer no incluir. Tá? Vai passar o objeto para a controladora e vai executar o incluir. Então como é que vai funcionar aqui? Como é que vai funcionar? A controladora, ela vai ter um public. Tem que ser public porque está sendo acionado por outros caras. Ó. Vai ter o incluir cliente. Public void, tá vendo? É void, ó, não está retornando o valor. Ó. É void. Public void. Incluir cliente. O incluir cliente vai receber o quê? Vai receber um cliente, ó cliente. Beleza? Agora ele vai chamar o incluir lá do cliente, ó. Ele vai chamar. Então lá do cliente, a gente vai ter que ter aqui um public void incluir. Show? O que esse cara vai fazer? Esse cara vai pegar lá a coleção que está lá no data helper, ponto cliente, ponto add this. Vai adicionar ele próprio lá na coleção.
É o add. Ele recebeu ele e se adicionou na coleção. Opa, foi me incluindo na coleção. Sou novo aqui na parada. Foi isso que ele fez. E esse cara aqui, ele vai chamar simplesmente direto, ó, incluir. Chamou direto do objeto, ó. Tá vendo? Ele não é um método estático, ele é um método de objeto, não é estático. Então precisa ter um objeto instanciado. O objeto está instanciado, que é o cliente que ele recebeu. E ele está acionando o incluir sem assinatura nenhuma, porque é o próprio objeto. É o método de objeto. E aí ele se inclui aqui com o this. Lembra que a gente usa o this no form? Que é a classe form que está instanciada, é um objeto formulário. O this acessa ele próprio. O this aqui acessa o próprio objeto, que é um objeto tipo cliente que está instanciado. Então o this, na verdade, faz referência à própria instância, quando você quer usar a própria instância. Beleza? Nunca fiz assim, vamos ver se vai funcionar. Lá no FRM cliente, a gente vai criar aqui um cliente. Ó, cliente, igual a new cliente, a gente tem que criar o cliente novo. A gente vai dizer que esse cara aqui é o CPF. A gente vai dizer que o nome é o TXT. E a gente vai dizer aqui tem que fazer um typecast para dizer que é inteiro que ele está recebendo selected value. E agora a gente vai adicionar pela control o incluir cliente, passando o nosso cliente instanciado. Depois a gente pode, depois de incluir ou alterar, a gente pode simplesmente txt cpf.text igual a vazio, txt nome.text igual a vazio, cbo cidade.selected value, selected index, desculpa, e parar o foco lá no CPF. Tá? Então abriu, a gente vê o passo a passo. Você vai digitar um CPF que não tem, para ele habilitar a inclusão. Você vai colocar aqui deixa eu tirar o ponto de parada aqui, para ele fazer mais rápido. Você vai colocar aqui o João das Couves e vai selecionar uma cidade qualquer, vai salvar. Quando você selecionar, ele vai estar na memória, o João das Couves. O que a gente fez? Vamos lá no nosso salvar, o incluir. Vocês já viram que quando você digita o CPF que não está na memória, ele vai marcar o incluir como true. A gente vai colocar o nome, vai selecionar uma cidade, vai mandar salvar. O incluir está como true, está como verdadeiro. Aí ele vai criar um novo objeto, vai atribuir nos atributos os valores. Olha lá, ó, nosso cliente, ó, 22219 João das Neves. Aí vai mandar incluir esse cara. Vai mandar incluir, aí ele vai adicionar lá na coleção o próprio objeto e vai encerrar e vai limpar e parar o foco. E aí quando você selecionar o 222, ele vai estar
o 222 lá, junto com o 1. Beleza? Então vamos encerrar o vídeo por hoje, depois a gente faz o alterar, e era isso que eu queria mostrar, é para isso que serve o diagrama de sequência, e é essa relação da programação com a modelagem. Ou seja, vocês viram o caso de implementação, vocês viram o caso de uso respeitando as mesmas regras da descrição, vocês viram os diagramas de sequência indicando quais métodos a gente tem que criar e qual ordem que você vai estar chamando essas mensagens e como ele trata isso na programação. Essa modelagem serve para qualquer linguagem, você só mudaria a sintaxe, serve para qualquer estrutura da mesma forma, não muda.